Daqui a pouquinho teremos as massas. Agora, vamos então a atleta da Alemanha, a primeira a se apresentar, Darja Varfolomev. Muito bem, tá aí a alemã, então, fazendo a primeira apresentação, a primeira série nas massas. A galera gostou, hein? Aplaudiu, ela sempre uma belíssima apresentação, sempre uma grande expectativa. Com a Darja Varfolomev, a apresentação dela, Renata. Começou ali um pouquinho nervosa, lançando ali um pouquinho para frente, teve uma perda ali do aparelho numa dificuldade, mas depois recuperou surpreendentemente, fez muito bem os exercícios de dificuldade corporal, conseguiu cumprir ali os elementos de risco. A gente viu que ela lamentou ali um pouquinho, porque teve essa perda no início do exercício. Ela que é a atual campeã mundial nessa série de massas, ela inclusive é o mesmo exercício que ela competiu em Sofia, não mudou a música, fez apenas algumas alterações para aumentar a dificuldade, mas manteve bastante a parte artística. Ela que não participou da final de bola, teve muitos erros na classificatória, acabou ficando apenas em 6º lugar no arco e vem aí para as massas e a fita tentar um resultado melhor, já que faz sua primeira participação em etapas de Copa do Mundo nessa temporada de 2023. Muito bem, a gente está vendo aí o replay, toda a movimentação da Varfolomev, da Alemanha, sempre uma responsabilidade grande, né? Essa é a primeira ali a abrir a primeira prova. Teremos 8 ginastas. E agora o momento mais esperado ali, o momento da nota. (32,05), Renata Teixeira. E faz uma nota bastante alta, a gente viu ali a dificuldade. O que ficou mais comprometido mesmo foi a nota de execução dela, abaixo ali dos 8 pontos, exatamente pela questão da queda. Vani Pignici, da Hungria.
Fanny, da Hungria, segunda a se apresentar nas massas. Ô Rei, falando mais sobre esse aparelho, né? Quais são as maiores dificuldades, os desafios e os exercícios, os elementos obrigatórios, né, que a atleta tem que apresentar durante a série dela? As massas são um dos aparelhos mais difíceis, né? Eu costumo dizer que a fita, eu considero pessoalmente o aparelho mais difícil, mas muitas ginastas têm muita dificuldade de trabalhar com a massa, porque são 2 aparelhos, você tem que trabalhar o tempo inteiro com a mão direita e a mão esquerda. Ele é considerado um aparelho apenas para tudo que você faz de dificuldade, mas na hora da execução, se caiu uma massa, tem um valor, se caiu logo depois outra massa, tem outro valor de despontuação. Então é um aparelho que às vezes as ginastas têm dificuldade por ser um pouco perigoso, né? Se você lança de uma forma incorreta, pode machucar a respiração. E a gente tem como elementos principais aí o molinete, que é um elemento bastante difícil e valoroso, os pequenos lançamentos das 2 massas, onde as ginastas têm que lançar as 2 massas mais próximas possível, não com esses lançamentos altos que a gente já falou aqui, mas bem próximo do corpo, como os elementos principais. Aí, ó, ela faz um elemento de molinete no equilíbrio, onde faz círculo com as 2 massas, e agora, nesse segundo equilíbrio, um pequeno lançamento, como exemplo do que a gente estava falando. E a Fanny faz uma apresentação bastante correta, ela é uma ginasta bastante firme, que tem séries muito estratégicas, infelizmente fez uma final já, e agora faz uma boa apresentação nas massas. A gente viu ali a pontuação da Fanny, 31. Vamos a mais uma ginasta nas massas. Magdalena Minevska. Bulgária. Magdalena Minevska, da Bulgária, uma apresentação vibrante, forte, bem enérgica aí da atleta da Bulgária, Renata Teixeira. E entrou com muita energia a ginasta búlgara, ela que representa aí o seu país nessa única final. Ela só se classificou para a final de massas em 8º lugar. A Bulgária é um grande país, é o atual campeão olímpico no conjunto. A gente tem a Nikolova como medalha de bronze no Campeonato Mundial de 2022. Sediou agora a última etapa do Copa do Mundo em Sócia, 2 semanas atrás. Conseguiu conquistar muitos ouros lá com a Nikolova, também grandes apresentações de Eva Brasilieva, e optou por poupar suas ginastas agora nessa etapa de Copa do Mundo de Tashkent, o que abriu aí uma vaguinha para a Minevska participar, e ela não deixou barato não, conseguiu se classificar para uma final e se apresentar aí muito bem. Não é uma ginasta que tem dificuldade de valor tão alto, mas como outras ginastas da escola búlgara, sempre preza muito aí pelo artístico, pela parte dançada, escolheu ali
um tema musical bastante animado e conseguiu realizar uma apresentação sem faltas graves e muito vibrante. Muito bem, você vai curtindo com a gente aqui na tela do Sport TV a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, etapa de Tashkent. E aí toda a expectativa da nota da atleta da Bulgária ao lado ali da sua treinadora. Já tivemos brasileira hoje, vamos ter ainda Bárbara Domingos na prova da fita, toda a expectativa para a brasileira, pela primeira vez, né? 2 brasileiras brigando pelo pódio. A Maria Eduarda Alexandre se apresentou no arco, ficou na 7ª posição, estreando da primeira vez dela na categoria sênior. E já teremos a Babi Domingos, a Bárbara Domingos na fita. Logo depois das massas, a gente vai para o aparelho fita. 29,20, nota da Minevska. E Kromova, do Uzbequistão. Muito bem, tá aí a atleta do Uzbequistão competindo em casa. Infelizmente ela deixou uma das massas ali escapar no momento da série, Rê. Ai, é uma pena, porque ela fez uma apresentação linda. Foi só esse momento. Ela fez muito bem as dificuldades corporais. Ela já conseguiu uma medalha, né? Ela foi bronze no arco. Na classificatória ela ficou em 3º lugar. Poderia conseguir mais uma final, mas aí fica dependendo da apresentação das outras ginastas, porque esse erro dela foi muito grave. Ela deixou a massa cair, ela ainda teve apoio da mão no chão. Isso é meio ponto na execução, quando a ginasta perde o equilíbrio e apoia a mão no chão. E ela ainda perde esse risco de luzes, que é um risco bastante valoroso. E como eu já falei, uma pena, o momento do replay, onde ela não consegue recuperar ali a massa, ainda dá aquela apoiadinha ali. Então, infelizmente, vai prejudicar muito a nota dela, mas ela continuou muito firme até o final e vem fazendo aí uma grande temporada. E Kromova, que foi a vice-campeã geral dentro de casa nessa etapa de Tashkent. Muito bem, a gente vai curtindo aí na câmera lenta mais uma vez toda a movimentação dela, os pivôs, todo o grau de dificuldade dos elementos. Daqui a pouquinho, a nota da atleta que está competindo em casa, com a força da sua torcida, no Uzbequistão. 29,40, 3º lugar nesse momento. Eusana Tanieva, do Cazaquistão.
Ao som de Louca Shakira. Aí a apresentação da atleta do Cazaquistão, Tanieva. Levantando a galera na arquibancada aí, Rê. E sempre levanta a torcida, esse exercício, em geral, o público, independente de onde ela vai competir, vibra muito, acompanha muito, e com essa torcida que o Cazaquistão levou para essa etapa de Copa do Mundo, aí mesmo que o ginásio veio abaixo. E era uma ginástica com muita energia, muito vibrante, muito carismática, sempre aí sorridente, expressiva. Infelizmente não foi precisa no seu exercício, teve muitos problemas que ela conseguiu até disfarçar em elementos de equilíbrio, em lançamentos que não foram tão precisos, mas teve um momento que ela foi fazer um elemento de equilíbrio no plancher ali, que ela apoiou as massas no chão, e nesse elemento ela acaba perdendo a dificuldade de equilíbrio e ainda perde o apoio das massas no chão na execução. Então compromete bastante a nota dela, infelizmente, porque é uma série muito artística e, como a gente já falou aqui, o público gosta muito. Aí, ó, o elemento de equilíbrio ela vai fazer, ó, ela tem que apoiar, ó, a mão no chão, então ela perde o elemento de equilíbrio e também na execução. Vale ressaltar o detalhe na roupa, né? Louca, louca ali atrás da roupa, o nome da música. Aí a nota da Tanieva. 29,80, não ficou muito satisfeita, não. Sofia Raffaelli, da Itália, ela que já foi ouro no arco e na bola, vem agora para as massas. Sofia Raffaelli, ela que se classificou em primeiro lugar em todos os aparelhos, já colocou a medalha de ouro no arco e na bola, e agora é uma grande concorrente também, uma grande promessa aí pro ouro também nas massas. Renata Teixeira, mais uma apresentação belíssima da italiana. Nossa, que apresentação! Eu acho que nessas etapas de Copa do Mundo que eu tenho assistido aqui, a gente acompanhou aqui no Sport TV e transmitiu para o pessoal de casa, a Grécia e Sófia também, e essa foi a melhor apresentação da Raffaelli nesse aparelho. Ela estava competindo de forma bem precisa nesse exercício e hoje conseguiu fazer uma linda apresentação. É muito difícil também, fica até repetitivo a gente falar isso sobre a Raffaelli, porque os exercícios dela são muito difíceis. Ela teve bastante dificuldade em realizá-los na Bulgária, mas aqui em Tashkent, aqui nessa Copa do Mundo de Tashkent, ela está brincando, ela está fazendo excelentes apresentações, tanto na classificatória, onde ela foi a grande campeã geral, quanto nessa final, como você já falou, levando o ouro aí no arco, na bola e fazendo uma grande apresentação nesse aparelho massas. Com certeza vai ter uma nota altíssima, porque ela cumpriu muito bem as dificuldades e teve pequeníssimas imprecisões, uma execução bastante correta.
Toda a expectativa ali para nota da Sofia Rafaeli, 33,85. Notaço nesse momento, a primeira colocada, nota mais alta. Vamos então agora a Vedeneva da Eslovênia. A apresentação da atleta da Eslovênia. Daqui a pouquinho toda a expectativa para a gente conferir as fitas. Babi Domingos, brasileira já. Enquanto isso, a gente vai curtindo aí as massas e a apresentação da atleta da Eslovênia. Renata Teixeira. É mais uma boa apresentação. A Vedeneva tem sido muito regular nessa etapa de Tashkent. Só 4 ginastas conseguiram se classificar para todas as finais. A Rafaeli, a Kolosov e a Ifromova, que são as 3 primeiras colocadas no geral, e a Vedeneva, né? Foi 4º lugar e se classificou para as 4 provas, fazendo uma grande etapa aí. Já conseguiu uma medalha hoje na bola, no aparelho bola, ficou com a medalha de bronze, fez uma pontuação também muito boa no arco, ficando em 4º lugar. E agora faz mais uma boa apresentação, muito correta. Ela, como a gente já ressaltou aqui, é uma ginasta com uma execução técnica lindíssima. Ela é muito limpa, a gente vê um relevê aí altíssimo, as pontas dos pés sempre muito bem esticadas, os segmentos corporais sempre colocados de forma muito técnica, muito correta, e faz uma apresentação também artística, sem faltas graves, por isso sai satisfeita com mais uma apresentação boa. Ela, como eu já destaquei, tem sido muito regular nessa etapa. Já sai a nota da atleta da Eslovênia. Enquanto isso, a atleta da Alemanha, a Kolosov, voltando aí para se apresentar agora nas massas. A atleta da Eslovênia pontuou 30,65. Yeah.
belíssima apresentação ao som de Party Rock. Tá aí a apresentação da atleta da Alemanha. Com as massas, mais uma ótima apresentação, Rê. Ela já conseguiu 2 medalhas de prata hoje, né, no arco e na bola. Conseguiu se classificar aí também para o aparelho fita, então a gente ainda vai ver a Kolosov se apresentando hoje. Infelizmente, a gente viu que ela cometeu um erro ali logo no começo da série. Essa série tem elementos de risco muito difíceis e ela, no elemento de dificuldade corporal ali, pequeno lançamento das 2 massas, acabou deixando as massas caírem no chão. Infelizmente, se compromete aí a nota dela, ela pagar essa prova, então tinha chance aí de beliscar uma medalha, mas isso vai abaixar bastante a pontuação dela. Não simples exercício, ela teve um erro um pouco perceptível aos olhos leigos, ela não conseguiu fazer aí o momento do erro, onde ela tem que correr bastante para recuperar a massa, então é um ponto na execução. E no finalzinho ali, o risco que ela tinha que fazer 2 rotações embaixo do voo do aparelho, ela não consegue, ela recupera normalmente, não dá para perceber que é um erro, mas não é um erro gravíssimo, né, de execução, mas na dificuldade esse valor do risco não é válido, então infelizmente o que vai baixar tanto a nota dela de dificuldade quanto a de execução por conta da perda. Muito bem, aguardando então a nota da Margarita Kolosov. Daqui a pouquinho tem Brasil no tablado, daqui a pouquinho vem aí a fita. Tem pela frente também um conjunto misto, fita e bola. E claro, toda a expectativa do Brasil brigando pelo pódio aí com a Bárbara Domingos. Abraçadinha ali com a sua técnica, aguardam o momento da nota. Atleta da Alemanha. Sua treinadora, Julia Heiskman, treinadora que foi ginasta olímpica por Belarus. 28,30 foi a nota da Margarita Kolosov. E a gente mostra para você agora como fechou, então, a classificação. Sofia Rafaeli, mais um ouro, terceiro dela hoje. Foi ouro no arco, na bola e agora nas massas também. Dessa vez com 33,85. A Varfolomev ficou na segunda posição, da Alemanha, 32,05. A Fanny Pagniczy, da Hungria, na terceira posição com bronze, 31. Veneneva, da Eslovênia, 30,65 na quarta posição. Tanieva, do Cazaquistão, 29,80 na quinta posição. E Kromova, do Uzbequistão, 29,40 na sexta posição. Minevska, da Bulgária, 29,20 foi a sétima colocada. E a Kolosov, a Margarita Kolosov, alemã, que acabou de se apresentar, 28,30 foi a última colocada, ficou com a oitava posição. Fechamos assim, então, as massas. Daqui a pouquinho teremos fita, teremos conjunto misto, fita e bola. Daqui a pouquinho tem Brasil, daqui a pouquinho tem Babi Domingos. Não sai daí não, que a sua torcida vai fazer diferença. Tá no coração, tá no Sport TV.